Isso é ensinado explicitamente. O grande problema é esse. Se eu perguntar agora aos professores e pais e todos que nos ouvem quais são as suas estratégias de ensino, vocês vão me dar uma aula. Mas se eu perguntasse para vocês, nesse momento, qual é a tua estratégia sobre como o teu aluno aprende? Aí o silêncio vai pairar no ar. Bem-vindos a mais um episódio de Café e Neuro, diretamente do Congresso Autismo Sem Fronteiras. Estou com um convidado ilustre aqui, Dr. Júlio Santos. Ô Júlio, eu vou ler aqui porque é extensa, né, a sua apresentação. Neurocientista com doutorado, pós-doutorado também em neurodesenvolvimento e autismo, professor e pesquisador na área de neurociências. Hoje o tema da sua palestra foi Pilares no Aprendizado no TEA, no transtorno do espectro do autismo. Júlio, queria saber de você, os primeiros anos de vida já são determinantes para o aprendizado da criança, já no pré-primário, no primeiro ano. Antes de tudo, quero dizer que é uma satisfação imensa estar aqui, né, participando desse podcast. Prazer é todo meu. Falando daquilo que eu vivencio enquanto pesquisador, no dia a dia dentro do laboratório, na universidade, nas publicações, nos livros. E sim, quando nós falamos de neurodesenvolvimento, antes é muito importante, eu considero, dar um passo atrás para atualizar, sobretudo os pais, né, que recebe talvez informação de maneira traduzida via comunicação científica, que eu acho que a gente parou no tempo quando nós falamos de neurodesenvolvimento, consequentemente de aprendizagem, para falar sobre teorias que já são obsoletas, como as teorias do Piaget, Vygotsky, né, e todas essas teorias que ainda são endossadas no nosso país, infelizmente, mas que foram importantes à época, mas que hoje já não cabe mais para o que a gente tem de evidências científicas de neurodesenvolvimento, consequentemente de aprendizagem. Então, é diante disso que surgem novas teorias, as chamadas teorias contemporâneas, em que nós temos uma teoria chamada, por exemplo, teoria dos sistemas dinâmicos e teoria da cascata do neurodesenvolvimento, que ela propõe que o neurodesenvolvimento acontece e, consequentemente, os seus elementos, como é o caso da aprendizagem, em virtude de interações de fatores genéticos e fatores ambientais, assim como tudo dentro do neurodesenvolvimento e seus transtornos. E onde isso toca aquilo que a gente conhece de aprendizagem? Porque existem habilidades preditoras para aprender. E essas habilidades preditoras, elas acontecem muito precocemente. Isso quer dizer o quê? Existem habilidades primárias que formam a base para o desenvolvimento de habilidades mais sofisticadas. E o aprender, ele é aprender implícito, em que você não precisa de instrução formal para aprender determinadas habilidades, como habilidades motoras. Sim. E o aprender explícito, que eu preciso de instrução formal e explícita para aprender algo, como é o caso da alfabetização. Tá, mais estruturado, né? Exato, mas para isso eu preciso de uma base. Tá. Então, é diante disso que surge essa ideia de neurodesenvolvimento a partir de uma perspectiva mais dinâmica, que a base primordial é o desenvolvimento de habilidades perceptomotoras. Então, algo que a gente negligenciou por muito tempo, que era o conhecimento e, consequentemente, o estímulo de habilidades perceptuais, sensoriais e motoras. E essas habilidades formam a base para o desenvolvimento de habilidades mais sofisticadas. Isso é particularmente interessante, tanto no desenvolvimento típico quanto nos transtornos. Por qual razão? Essas habilidades são preditoras do desenvolvimento da linguagem expressiva, da linguagem receptiva, do repertório narrativo de uma criança. Vou te dar um exemplo. Uma criança que atrasa em marcos motores é uma criança que certamente vai atrasar em marcos relacionados à cognição social e à linguagem. A gente sabe que das vias motoras emergem as vias cognitivas. Exatamente. A base do desenvolvimento cognitivo é motor. Então, habilidades motoras grossas e finas formam a base para o desenvolvimento da linguagem. Sim. Então, ganhos em habilidades motoras finas e grossas vão promover avanços em habilidades relacionadas à linguagem. E atrasos também, da mesma maneira. Isso é muito fascinante porque também está relacionado a outros domínios, como é o caso da cognição social. Crianças que têm um baixo repertório motor são crianças que terão certamente um baixo repertório relacionado à cognição social. E aí entra um ponto que é muito importante, que toca os transtornos do neurodesenvolvimento agora, que é o quanto a confusão de atrasos em virtude de falta de estímulos
leva à confusão de diagnósticos de transtornos do neurodesenvolvimento. E de maneira nenhuma eu estou invalidando cada um desses transtornos, pelo contrário, né? Estudo, pesquiso e publico sobre isso, escrevo e endosso. Entretanto, é fundamental entender também que boa parte desses atrasos decorrem de ausência de estímulos dentro de casa para aprender habilidades implícitas. Porque a gente foca no aprendizado e sempre fala de um aprendizado explícito, que é aprender a matemática, o português, a ciência, mas o aprendizado ele começa na infância, principalmente um aprendizado implícito. Que é o que eu ia até te perguntar agora, para a gente dizer para os pais, para as mães que nos assistem, na prática do dia a dia, é importante, então, esse estímulo dentro de casa. Tanto a atividade, eles incentivarem a atividade física, a leitura em casa, tirar de tela, né, pessoal? Exatamente. Conta um pouco sobre essa influência do papel da família. Existe um forte movimento endossado principalmente pelas redes sociais, que é um movimento que eu considero, assim, péssimo. Porque leva a ideia da quantidade de estímulos em detrimento da qualidade desses estímulos. Foi motivo de uma publicação com o Dr. Jaime Lin, também a doutora Sinara, no Jornal de Pediatria, que nós falamos isso especificamente no autismo, mas também eu sempre falo disso no desenvolvimento típico, ou seja, os estímulos são imprescindíveis para o desenvolvimento ainda na gestação, quiçá antes da gestação. Então, esses estímulos são fundamentais para auxiliar no desenvolvimento da criança. Entretanto, é muito importante entender que não é a quantidade de estímulos, é a qualidade dos estímulos ofertados, até porque muitos pais, em virtude dessa ideia da superestimulação da criança como se fosse algo muito positivo, eles passam a viver uma situação estressora, de conflitos familiares, de sobrecarga, e não é algo que é positivo também. Então eu sempre falo, é o estímulo de qualidade e no momento em que você observar o teu filho com tédio, ali alheio por vezes, isso é excelente, permita que ele se frustre, permita que ele tenha tédio, porque isso vai desenvolver capacidades como, por exemplo, a autorregulação, que é preditora de sucesso escolar. Então, hoje, em virtude da ideia da superestimulação, que é um outro lado da moeda, você vê crianças com pouca autonomia, crianças que têm dificuldade de lidar com questões primárias e básicas, como surgiu agora no estudo de Londres, mas claro, a gente vê isso no nosso país, que as crianças chegam à escola no período formal, ali aos 5, 6 anos, e elas não conseguem fazer questões básicas, ainda não foram desfraldadas, não conseguem se alimentar sozinha, não tem sinais de prontidão escolar, nem prontidão para alimentação. Então, elas são fortemente dependentes e isso acaba gerando, como a gente tem observado, adultos não funcionais. E, Júlia, eu ia te falar exatamente isso daí. Tem um estudo canadense, eu acho, eu não vou lembrar, que fala sobre autonomia dentro de casa. Então, os pais querem que leia, faça lição, faça tudo certinho, mas se colocar para começar a ajudar a lavar a louça, varrer a casa, arrumar a caminha, dobrar as roupinhas, autonomias de dentro de casa também influenciam muito, que é exatamente isso, né? Exato, e isso favorece o desenvolvimento de uma habilidade dentro de um funcionamento executivo que vai auxiliar posteriormente a habilidades preditoras, mais uma vez, o aprendizado de vida, porque antes de a gente formar alguém para a faculdade, escola e o conhecimento dessa maneira, a gente forma pessoas. Então, isso começa em casa, porque eu costumo dizer, talvez pareça duro, mas a tua casa ela não é uma escola de verão, nem um hotel. Então, o teu filho precisa assumir as responsabilidades, claro, a partir da idade dele e das responsabilidades que você vai passando para ele, para que você não crie um adulto disfuncional que é fortemente dependente de outras pessoas para fazer atividades simplórias, né, do dia a dia. E, claro, falando de desenvolvimento típico, mas também nos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, você oferece estímulos e autonomia a partir das limitações. Então, veja, e eu sou a favor de uma infância, não é de uma infância cara, não é de uma infância de superestímulos, não é de uma infância de excesso, eu sou a favor de uma infância
que é uma infância que precisa do básico. Você não precisa dar para o teu filho o que você não teve. Ele não precisa disso. Eu sou a Então, favor ele disso precisa também. do básico, do simples e do estímulo. E não é estímulo em quantidade, é estímulo em qualidade. Então, é duro ouvir isso porque a gente, enquanto pai, quer oferecer o melhor para os nossos filhos, mas o melhor, na verdade, é o mais simples. Exatamente. Que antigamente a gente não tinha tanto acesso à tela e nós crescemos dessa maneira. Exato. E quando dentro tínhamos, de casa. nós tínhamos desenvolvíamos a espera do próximo episódio, em que um terminava hoje, nós teríamos que esperar amanhã Isso. para assistir o próximo episódio. Exatamente. Era tudo muito mais devagar. Uhum. A gente também não conseguia ficar tanto tempo, porque já existia videogame na nossa época, mas é interessante isso. A gente não conseguia, não existia um vício em videogame, não tínhamos acesso a celular, YouTube, mas nem em videogame a gente ficava tanto. E aí, em virtude disso, que tem hoje em dia assim, excesso a inúmeras facilidades, você perde uma capacidade que é o adiamento da gratificação. Importantíssimo, adiar a gratificação. Isso quer dizer o quê? Você desenvolver a capacidade de esperar para grandes e pequenos acontecimentos na tua vida, ou seja, viver o ordinário. E eu sou fascinado na busca do viver o ordinário, e não porque sempre isso acaba ensinando as nossas crianças que eles vivem uma busca constante pelo extraordinário, então sempre esperando pela sexta-feira, pelo final de semana, pelo final do ano, por acontecimentos, e a vida vai acontecendo e eles esquecem de aproveitar esses momentos, e isso é ensinado em casa também. Então esse adiar a gratificação está relacionado, por exemplo, com você ter bons relacionamentos, com você investir em projetos cujo resultado só vai acontecer no longo prazo, e os grandes projetos de vida e profissionais, eles não acontecem amanhã. Você começou hoje, eles acontecem amanhã. Eles acontecem no longo prazo. Sim. Mas as nossas crianças e adolescentes têm perdido isso, acreditando que no imediatismo. Então troca-se os objetivos de vida, troca-se o curso da universidade, troca-se os amigos, troca-se relacionamentos. Tudo efêmero, né? Exatamente, e você não tem continuidade em coisas que são fundamentais e que são construídas a partir de frustrações e êxito, e a vida é formada muito mais de frustração do que de momentos de êxito, mas o permanecer no objetivo depende dessa habilidade que é o adiamento da gratificação, e isso é ensinado. Exato, isso é ensinado, e não fiquem chateados comigo, pais que nos assistem, porque são os pais também que estão vivendo essa questão do imediatismo. Isso é uma extensão do que o adulto está vivendo. A fala do professor Gadia, na primeira palestra do congresso que nós estamos aqui, foi justamente essa: os filhos são reflexos dos seus pais. Ou seja, não adianta você pedir que teu filho leia, estude, se você não estuda e não lê. Então, a equação, por mais que você queira terceirizar isso ou suprir com dinheiro, com várias outras coisas, isso não vai tapar o buraco, que é o exemplo de você observar alguém fazendo alguma coisa e você reproduzir esse exemplo. Então, isso é neurobiológico. E isso é também ambiental. Então, se você quer que o teu filho leia, se você quer que o teu filho faça qualquer coisa, você precisa, antes de tudo, ser o exemplo para ele. Que é o que não tem acontecido, né? Porque os pais chegam cansados, a gente também sofre muita influência das telas. Exato, e terceirizamos esse cuidado. Terceirizamos, e muitos adultos hoje trabalham com celular. Exato, mas é muito importante, por exemplo, lá em casa nós trabalhamos com tela, né, a maior parte do tempo, mas a gente faz ambientes dentro de casa livre de tela. Estabelecer rotina. Exato, então no escritório é um momento de tela, minha filha sabe, inclusive ela reproduz isso, bota uma gravata, senta no local e ela sabe que ali é o meu local de trabalhar. Olha isso. Quando sai dali, então é um ambiente livre de tela em que a gente se dedica a ela. E observa o quanto esse comportamento tem levado a perder coisas que são essenciais dentro de casa. Vou te dar um exemplo: a alimentação em família, o almoço em família, o jantar em família, tem sido perdido justamente por conta que você não consegue estar presente dentro de um momento, porque a todo tempo você precisa estar informando onde você está, você precisa estar vinculado a uma tela, alguma coisa assim do tipo, e você perde momentos importantes. E é tão interessante, saiu um estudo recente em JAMA Pediatrics, mostrando que quando a criança tem oportunidades de interação, ela tem avanços, por exemplo, em habilidades relacionadas à própria introdução alimentar. Olha isso. Ganhos de linguagem. Sim.
e é um fator de proteção para condições de saúde mental. E dois fatores para concluir essa minha fala, e peço até desculpa, né, pela extensão da fala. Quanto mais fala, mais a gente aprende. A infância e, consequentemente, várias questões vinculadas à saúde mental têm sido perdidas por conta que você perdeu questões básicas, como é o caso, por exemplo, do almoço em família, do jantar em família e do brincar livre. A partir do momento que um adulto escolhe a brincadeira da criança, ela deixa de ser brincadeira e passa a ser uma ordem. Então, esse brincar livre e o brincar com risco, que é endossado pela Sociedade de Pediatria Canadense, diz assim, olha, a criança precisa brincar com risco. Quando você vai para qualquer parque em outros países, você vê que o parque é um ambiente de risco. Exatamente. Porque para cair, pular e brincar, e a criança precisa disso. E não um adulto a todo tempo, não é numa super parentalidade, uma super proteção, retirando essa autonomia. Tem Acho que é acontecido isso. demais isso, né? Ô, Júlio, na aprendizagem, neurobiologicamente falando, esse funcionamento é diferente da criança típica para atípica? É diferente porque recentemente saiu uma teoria sobre a aprendizagem e que fundamenta várias questões no autismo, que é a teoria do processamento preditivo. O processamento preditivo é aprender, na verdade, se eu pudesse resumir, é uma grande surpresa. Por quê? A teoria do processamento preditivo na aprendizagem propõe o seguinte: você tem expectativas sobre vários acontecimentos ou ausência de expectativas. E o mundo te mostra informações a partir das tuas expectativas ou ausência das tuas expectativas. Sim. Então, a distância entre o que eu esperava acontecer e o acontecimento a gente chama de erro de predição. O que é aprender? Aprender é reduzir o erro de predição sobre um determinado evento. Explícito, literacia, numeracia, ciências, enfim, dando uma aula explícita. Sim. Ou implícito, comportamentos como atos motores, questões no dia a dia comportamentais. Então, isso também é aprendizado, sim, implícito e explícito. Então veja que a diminuição da distância entre o que eu esperava e o que de fato acontece é aprender. Só que esse processamento preditivo está fortemente comprometido no contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então requer múltiplas estratégias para que você reduza o erro de predição, sim, sobretudo no autismo, para aperfeiçoar o aprendizado. Um deles, uma estratégia rápida, prática, e nenhuma delas de alto custo. Nenhuma das estratégias que eu menciono sempre são de alto custo. Na verdade, não tem custo. Precisa do conhecimento para adaptar. E é isso que eu acredito dentro do ambiente da sala de aula e como a neurociência pode ajudar. Por exemplo, reduzir a carga cognitiva para o aprendizado no autismo. O que é reduzir a carga cognitiva? Você tirar excessos que não estão relacionados ao que você está ensinando para aquela criança e adolescente. Júlio, sobre os pilares de aprendizagem, agora falando da criança atípica, para os pais que nos assistem, eu acho que você está sabendo, obviamente, do MAB, né, que acabou de sair. Quase ninguém nesse país tem acesso a uma carga horária boa de aba, de intervenção, de qualidade. Em casa, pilares que podem ser feitos pelas famílias para essa criança ter uma chance melhor de aprendizagem. Eu focaria em 5 pilares que, mais uma vez, depende do conhecimento, muito mais do conhecimento do que de recursos. O maior recurso, talvez o mais caro, é o tempo. Então, às vezes, a gente busca estratégias de aprendizagem, coisas mirabolantes, que todo dia sai alguém inventou algo, né? Então a fragilidade das famílias atípicas, né, leva a adquirir esses materiais e que não leva a nenhuma transformação de aprendizado. Mas o primeiro, focar em elementos relacionados à atenção, sobretudo a atenção executiva, ou seja, reduzir recursos, estímulos que não tenham vínculos com o aprendizado. Então, como existe uma fragilidade dentro do componente de atenção executiva, à medida que você reduz a carga, sobretudo carga cognitiva extrínseca, você aperfeiçoa o aprendizado. Vou te dar um exemplo, sala de aula, locais terapêuticos. Todo local terapêutico, ou quase todo local terapêutico para crianças com autismo são cheios de floreios que não tem nenhuma relação com aquilo que está sendo ensinado. Então, essa é um exemplo negativo sobre do que não ter para
otimizar, né, a atenção dessas crianças. Que eles acham positivo. Positivo, sobretudo em ambiente de sala de aula, achando que é mais acolhedor. Isso. Mas o que é acolhedor, ao mesmo tempo, leva à dificuldade de aprendizado em virtude da sobrecarga da memória de trabalho, que já está fortemente fragilizada nos transtornos. Então, esse é o seria primeiro um aspecto. pilar. O segundo aspecto, que é fundamental também, é o envolvimento ativo, ou seja, elementos passivos não aprendem. Você precisa se envolver ativamente. Eu adoro a ideia da seguinte forma: eu faço, nós fazemos, você faz. Eu faço, nós fazemos, você faz. Então isso também, você mostra o processo através de um elemento relacionado à repetição e faz com que o indivíduo se envolva ativamente com aquilo que ele está aprendendo. Porque o envolvimento ativo é um pilar essencial do aprender. O terceiro, feedback. Feedback não é elogio. Elogio é uma péssima forma de você dar feedback para alguém. E geralmente quando fala-se em feedback, as pessoas acham que feedback é eu te elogiar. Não, feedback é eu te conduzir no processo que vai te levar a uma finalidade que espera que seja positiva. Olha que interessante isso, porque nós temos conceitos errados, né? Em especial do nosso país, porque a gente acha que feedback é elogio. E quando você não é elogiado, parece que é péssimo para você. Mas o feedback é o trajeto que te conduz a um resultado. Perfeito. E aí a principal forma e a mais eficaz, e o John Haidt mostra isso no seu livro Aprendizagem Invisível, que existe um score altíssimo dentro de meta-análises que é algo imprescindível para o aprendizado e para qualquer criança, típica ou atípica, é você dar feedback de erros. Mas não focando no resultado, é no trajeto que conduziu ao erro. Até porque no acerto não há motivo para você dar feedback. Então esse é o terceiro elemento. O quarto elemento é a consolidação. Para consolidar, eu preciso de um sono reparador e preciso de algo que pelo menos 90% dos professores dizem que é ruim, o que é repetir. Eu preciso repetir. Quanto mais repetições, melhor. E a principal forma de repetição é você repetir não com o recurso com o qual você ensinou. Por exemplo, os pais estão em casa assistindo a gente agora, se eles querem recuperar essas informações amanhã, eles não vão para a anotação ou assistir mais uma vez o vídeo. Eles vão precisar tentar recuperar isso e inexoravelmente eles vão cair em erros, em falhas. Sim. E aí eles voltam para o material de suporte a partir das falhas e não a partir dos acertos. Porque não faz sentido eu revisar algo, repetir algo que eu já aprendi. Sim. Então eu preciso avançar nisso. E o sono, claro, né? O cochilo fundamental. E vale lembrar que um sono que leva a um aprendizado não é um sono de quantidade, é um sono regular. Hoje, o principal pilar de um sono reparador é um sono regular. E o quinto elemento, esse é meu, os 4 primeiros foram propostos pelo professor Derraine. Eu quero escrever para o Derraine para incluir o quinto, que é a metacognição. Que é a habilidade de você perceber qual é o teu repertório. Por exemplo, eu quero aprender um determinado assunto. Qual é o meu repertório para aprender esse assunto? Ele pode ser nenhum, ele pode ser médio ou ele pode ser sofisticado. Isso depende da minha metacognição. E metacognição, na verdade, é um grande pleonasmo. É a cognição refletir sobre a própria cognição. Ou seja, é para aprender neurociências. Quais são as minhas estratégias de aprendizado para aprender neurociências? Sim. É revisar, é sublinhar, é grifar. Eu só tenho isso? Mas como que a gente faz isso com a criança? Isso é ensinado explicitamente. O grande problema é esse. Se eu perguntar agora aos professores e pais e todos que nos ouvem, quais são as suas estratégias de ensino, vocês vão me dar uma aula. Mas se eu perguntasse para vocês, nesse momento, qual é a tua estratégia sobre como o teu aluno aprende? Aí o silêncio vai pairar no ar. Vai pairar. Então a ideia do movimento da neurociência da aprendizagem, das pesquisas, não é ensinar o professor a ensinar. É ensinar o professor como seus alunos aprendem. Sobretudo, alunos com transtornos do neurodesenvolvimento. E metacognição é ensinado. Tá? Então, a gente precisaria espalhar demais essa informação. Isso, porque acredita-se que é a metacognição que reflete no aprendizado, e não é isso. É o aprendizado da metacognição que vai levar a melhores estratégias de aprendizado, e isso é ensinado. Perfeito. Por exemplo, e para finalizar, a última pergunta retórica para quem está em casa: em que momento alguém te ensinou a estudar? Eu não tive, a maior parte dos meus alunos também nunca teve ninguém que disse assim: olha, estuda-se assim. Então, se você não aprendeu a estudar, se ninguém te ensinou, se você é professor e está ensinando alguém, como é que dá certo isso? Sim. Porque, concorde comigo, é por tentativa e erro. Exato.
E a maior parte vai errar, porque se eu vou para uma corrida, para uma maratona, para qualquer esporte, qualquer coisa sem estratégias, a chance de eu obter êxito é baixíssima. Obrigado pelas perguntas e atenção, e é isso. Para os professores que nos assistem, então, é interessante todos irmos atrás dos 5 pilares para colocar em prática para que nós tenhamos êxito no aprendizado, né? Da criança típica e atípica. Sem custos, sem custos. O custo maior é o tempo e o conhecimento. Sem custo. Gente, que aula! Que aula que o Júlio deu. Júlio, a gente poderia passar mais umas 2 horas. Espero nos próximos congressos que nós possamos fazer parte 2, 3 e 4. Foi uma honra. Te agradeço demais por ter cedido o seu tempo aqui no Congresso Autismo Sem Fronteiras. Foi um prazer imenso conversar com você. Obrigado. Espero que essa nossa fala, essa conversa possa transformar a vida de muitas famílias. E vai. Obrigado. Muito obrigada. Eu queria te dar uma lembrança do Café Neuro para você não se esquecer da gente. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço você aqui.